E na morte e ressurreição de Jesus, ele morreu numa sexta-feira e no domingo ele ressuscitou. E no dia da ressurreição de Cristo, a igreja entendeu que estava ali se estabelecendo um novo tempo de uma nova busca a Deus, um novo tempo de nova comunhão com o Senhor. Então a igreja da época, a igreja que operava e que determinava na época, ela instruiu para que não se fosse o sábado mais um dia de guarda, um dia de nós buscarmos a Deus, mas o domingo. E nós percebemos que o domingo é no mundo, praticamente no mundo todo, um dia em que todas as pessoas estão em casa, um dia que a maioria das pessoas não trabalham, um dia em que as pessoas estão mais descansadas para poder ficar com a família, para poder ter tempo de lazer, para poder ter tempo de descanso. E nós cristãos dedicamos esse dia não somente a isso, mas ao Senhor. Nós temos a escola bíblica dominical, que ela nasceu dentro desse contexto de dedicar realmente as primeiras horas do dia, desse dia, do domingo, ao Senhor. A escola bíblica dominical não é uma prática do povo de Israel, é uma prática do povo gentil. Nós encontramos aí essa questão do estudo bíblico, de estar se apresentando ao Senhor nas primeiras horas do dia em consagração, de estar ouvindo a voz de Deus, de como sendo, depois do acordar, depois do despertar, a primeira coisa é nós sentarmos para ouvir, para falar sobre a palavra, para compartilhar da palavra de Deus. E esse é um dia muito especial. Nós queremos trazer a importância da escola bíblica, trazer a importância de estarmos dedicando esse dia ao Senhor, porque apesar de ter sido estabelecido pelo catolicismo, eu creio que antes de ser estabelecido pelo catolicismo, o Senhor aprovou esse dia. O Senhor recebeu esse dia e tem recebido esse dia, o dia do domingo, como um dia que todos separarão esse dia para adorar o Senhor, como todos deveriam separar esse dia para lembrar de que Jesus morreu na cruz por nós, mas ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou, e ele ressuscitou para abrir as portas do reino dos céus para nós, ele ressuscitou para nos dar entrada à sala do trono, ele ressuscitou para purificar dos nossos pecados e nos dar livre acesso à presença de Deus. Hoje, nesse dia especial, nesse domingo de hoje, você tem acesso livre à presença de Deus. É um dia em que você deve centralizar a sua vida ao Senhor. Pastor, mas é só o domingo que nós devemos fazer isso? Não. Todos os dias são dia de adoração ao Senhor. Nós não cremos também em separar apenas o sábado, como muitas religiões e a igreja adventista do sétimo dia, ela fala que tem que separar somente o dia de sábado, é o dia sagrado, que separa ali, começa como o povo de Israel, nas 6 horas de sexta e vai até 6 horas do sábado, fazendo ali o Shabat. Nós não acreditamos que é apenas um dia, mas o Senhor, ele quer ter relacionamento conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor quer que nós tenhamos comunhão com Ele todos os dias da nossa vida, mas hoje, olhando-se como povo gentil, como igreja, o Senhor, ele nos deu, porque a igreja ela nasceu depois da morte de Cristo, como igreja, como Israel espiritual. Nós dedicamos esse dia que é o domingo para estarmos na presença de Deus, para o dia todo estarmos centralizados aí no Senhor, para nos prepararmos de manhã, à tarde, à noite, em consagração, em santificação e em busca. O domingo normalmente para o cristão é um dia muito corrido, para quem é do mundo é um dia de maior lazer, de maior tranquilidade, mas para nós cristãos é um dia corrido, porque é um dia que nós decidimos dedicar ao Senhor. Durante a semana inteira a gente se dedica ao trabalho, à família, mas o domingo é um tempo de dedicação ao Senhor. É o tempo de a família sentar toda a mesa reunida para agradecer a Deus pela semana que teve, para agradecer a Deus pela família que Ele concedeu, para agradecer a Deus pela saúde, pelo pão de cada dia.
Esse é o domingo do Senhor. Nós chamamos de domingo do Senhor porque é um dia também de jejum, é um dia de você se separar, de você dedicar horas do seu dia ali para oração, horas do seu dia ali para leitura bíblica, horas do seu dia ali para você focar um evangelismo, fazer algo que venha exaltar e adorar o nome do Senhor. Domingo do Senhor. Tenha sempre isso na sua mente. Esse não é um dia comum. Para nós, igreja, esse não é um dia comum. Esse é um dia que você e eu devemos separar semanalmente para nos dedicar mais ao Senhor do que nós nos dedicamos no restante da semana. Esse dia foi separado para que você oferecesse um sacrifício, uma adoração a Deus, muito maior do que os outros dias da semana. Nós estamos no primeiro dia da semana. Hoje se inicia o ciclo de um novo tempo. Um ciclo de 7 começa hoje. O domingo como sendo o primeiro. E a palavra do Senhor fala da consagração da primícia. Se nós consagramos o primeiro, todo o restante é abençoado. Por isso que nós nos apresentamos no primeiro dia da semana ao Senhor. Por isso que nós consagramos o primeiro dia da semana ao Senhor. Porque se nós consagrarmos o primeiro dia, nós estamos declarando a bênção sobre os outros 6 dias da semana. Amém? Só um contexto histórico aqui do porquê que nós separamos esse dia ao Senhor. A escola bíblica dominical, ela é algo que tem que ter uma prioridade no seu coração. É algo que tem que ser algo que deve alegrar o seu espírito. Porque é você dedicar as primeiras horas do seu dia ao Senhor. Talvez você não faça isso todos os dias, tirar todas as manhãs, 2 horas da sua manhã para ler, estudar e ouvir a palavra. Mas domingo é um dia especial para isso. Domingo é um dia que você tira para ter esse tempo na presença do Senhor. Hoje nós estamos aqui para celebrar esse momento. Hoje nós estamos aqui para sermos edificados nesse momento. Aleluia! Glória a Deus! Então é isso aí. Vamos orar ao Senhor para começar a nossa aula de hoje. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. E eu quero incentivá-los a não perder as escolas bíblicas, a você dedicar a sua vida e trazer a sua família. Eu tenho esforçado para trazer a minha família. Minha família é meio preguiçosa para acordar, confesso. Meus filhos, minha esposa, nós normalmente dormimos às 2, 3 horas da manhã. Ontem nós fomos dormir, era 2h40 da manhã. Eu ainda fui dormir um pouco mais tarde. E a minha família é um pouco preguiçosa para acordar. Ore pela minha família, ore pela minha esposa para que ela acorde de manhã. Ore pelos meus filhos, mas faça disso também uma missão para você. Que você venha trazer a sua família para buscar o Senhor. Nós estamos aqui com um projeto futuro de ter salas aqui onde as criancinhas vão estar aprendendo a palavra de Deus também. Ensinamentos delas sobre versículos bíblicos, sobre princípios bíblicos. Então já vai gerando esse costume, já vai gerando essa prática no coração dos seus filhos, no coração da sua família, do seu cônjuge, para que eles possam estar cada dia mais aprendendo da palavra de Deus. Amém? Pai, obrigado. Te louvamos por essa manhã. Te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça. Que o Senhor, no poder do teu Espírito Santo, esteja ministrando aos nossos corações nessa manhã e que de maneira específica e peculiar nós sejamos edificados no ensino, na maestria da sua palavra. Capacita-me e capacita os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos discernir a sua voz nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele ministrou algo no meu coração para eu estar dando um estudo nas nossas escolas bíblicas nesses dias sobre um tempo profético que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo escatológico, amém? O que é viver um tempo escatológico? A escatologia é uma das partes da teologia que ensina sobre os últimos tempos, sobre o fim dos tempos. Ensino, escatos, fala sobre o fim, e logia é estudo do fim.
Então, eu quero estar passando um estudo escatológico para os irmãos sobre a grande meretriz. É uma palavra que o Senhor me deu, um estudo que eu fiz há algum tempo, e eu queria estar dividindo para os irmãos, porque existem muitas pessoas sendo enganadas por essa meretriz, essa mulher que tem seduzido muitas almas, muitas vidas e levado elas para distantes da presença do Senhor. Então, o tema do nosso estudo, e talvez de algumas das nossas escolas agora, pelo menos 2 ou 3, vai ser sobre a grande meretriz. E o texto base é o texto de Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. Quem pode abrir para nós, por favor? Até aí, por enquanto. Quantos já leram esse texto? Levanta a mão. Esse texto é um dos textos escatológicos mais proféticos para o fim dos tempos. Na realidade, para o tempo, principalmente para o tempo da vinda do Senhor. Mas ele também fala de uma era do passado. Ele fala aqui sobre essa prostituta, ela se embebedando com vinho. E nós vamos explicar um pouco mais aqui sobre alguns sentidos proféticos e espirituais, para que nós possamos entender não somente esse texto sobre a grande meretriz, mas muitas coisas das profecias bíblicas. A Bíblia fala que essa meretriz ou essa prostituta, porque meretriz é o mesmo que prostituta, ela estava sentada sobre muitas águas. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui é como assim essa prostituta estava assentada sobre muitas águas. E Deus ia julgar essa prostituta, essa meretriz, que estava assentada sobre muitas águas. E a Bíblia fala que os reis da terra se prostituíram com o vinho da sua devassidão ou da sua prostituição, da sua sedução, e se embebedaram os habitantes da terra. Em outras palavras, essa meretriz, essa mulher, ela seduziu muitas pessoas, ela enganou muitas pessoas, ela levou muitas pessoas para ter intimidade com ela, para se relacionar com ela. Versículo 3. Fala que o anjo do Senhor transportou ao deserto e ele viu uma mulher montada numa besta. O anjo do Senhor levou João a um lugar deserto e ele viu uma mulher, essa prostituta, sentada em cima de uma besta. E essa besta, ela tinha cor escarlate, uma besta repleta de nomes de blasfêmia, e com 7 cabeças e 10 chifres. Besta é um monstro. É como se fosse um animal. A besta é um animal na natureza, mas profeticamente dizendo é um monstro. E ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. 7 cabeças, e nessas 7 cabeças, somando o total, davam 10 chifres. E essa mulher, essa prostituta, ela se achava vestida de púrpura, que é o roxo, escarlata, que é o vermelho, e adornada com muito ouro, ou seja, essa prostituta era uma mulher rica. E essa prostituta também, ela estava cheia de pedras preciosas, ela tinha muitas riquezas, ela alcançava muitos lugares, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Ou seja, ela era gloriosa. E aquilo que ela tinha na mão, que era o cálice, um copo, né? E dentro desse copo, chamava muita atenção, aquilo que ela bebia chamava muita atenção, e dentro desse copo ele transbordava de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Na testa dela estava escrito o nome, um mistério. Babilônia, a frase que estava escrita era Babilônia, a grande,
a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Versículo 6 diz: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Ou seja, essa mulher bebeu o sangue dos santos, ela se encheu, se alimentou do sangue dos santos. E com o sangue das testemunhas de Jesus, quando a vi, admirei-me com um grande espanto. O anjo, porém, me diz: por que te admirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a besta de 10 chifres que leva a mulher. Aqui ele vai falando nos próximos versículos sobre como que era essa besta, quem que era essa besta. Ele dá inclusive alguns sinais espirituais e proféticos. E quem que era essa meretriz, quem que era essa prostituta. Então a primeira coisa que nós precisamos entender para compreender algumas profecias é que o que representa a mulher na Bíblia? O que representa a mulher dentro da profecia? Mulher em profecia representa igreja. Todas as vezes que você vê um sentido profético falando sobre mulher, um texto profético meio estranho falando sobre mulher, ele está simbolizando a igreja. Mas não somente profético. Quando eu leio a Bíblia no sentido profético, por exemplo, Abraão se casou com 2 mulheres, ele teve 2 mulheres específicas, Agar e Sara. Essas 2 mulheres também representam 2 igrejas. 2 igrejas diferentes. Isaac também teve 2 mulheres. Quem lembra o nome das mulheres de Isaac? Raquel foi de Jacó. Jacó foi Raquel e Lia. Então, trazendo o sentido geral, as mulheres na Bíblia, elas vão trazer uma representatividade de igreja quando eu leio de uma maneira profética. O livro de Ruth, por exemplo, Ruth é a representação da igreja. O livro de Esther, por exemplo, Esther é a representação da igreja. E como que nós temos a certeza disso? Nós vamos ver o texto de Efésios, capítulo 5. Eu vou só mencionar aqui para nós não perdermos tempo. Mas Efésios, capítulo 5, escreve aí, anota aí. Capítulo 5, versículo 23. Vai falar sobre esse sentido. Ele vai falar sobre os deveres do marido e da esposa. E ele vai citar aqui que a comparação da esposa é a mesma comparação da igreja. E a comparação do marido é a comparação de Cristo. Ruth e Boaz. Ruth representava a igreja e Boaz representava Cristo, aquele que resgatou, aquele que regenerou. Esther e o rei Assuero. Esther representava a igreja e Assuero representava Cristo. Então nós vamos vendo as profecias e vamos trazendo um entendimento maior. Quando você lê a Bíblia, encontrar esses tipos de personagens, essas pessoas, você não vai analisar apenas com uma visão natural. Quando Jesus fala da mulher prostituta, lá do livro de Mateus, a mulher que... Maria Madalena, por exemplo, é uma representatividade da igreja. Todas as vezes que você vê
a manifestação do ministério das mulheres. A mulher do fluxo de sangue, a mulher cananeia, a mulher do poço de Jacó. Jesus teve um encontro com ela e ele estava ali falando com a igreja. A Bíblia, como um livro espiritual e como um livro profético, ela precisa ser interpretada e lida dentro dessa visão. Então, todas as vezes que você ler mulher na Bíblia, claro que nem sempre, nem todas as vezes vai dar para você ter um entendimento claro. Mas se você trazer o entendimento que quando ele está falando sobre uma mulher ali, você traz para o contexto de igreja, você traz para o contexto da sua vida, essa mulher sou eu. Mesmo que você seja um homem, você diz, não, essa mulher sou eu. Deus está querendo ministrar a mim algo com relação à história dessa mulher. Então, meretriz, nós entendemos que essa grande meretriz, então, é uma grande prostituta, mas uma grande... Uma grande igreja. É uma igreja grande, uma igreja enorme, mas que uma igreja que não era uma igreja pura, era uma igreja que era considerada uma prostituta. Era uma igreja que era considerada uma meretriz. Era uma igreja que era considerada alguém que não fazia aquilo que agradava ao Senhor. E o que representa a prostituição na Bíblia? A prostituição na Bíblia, ela é o principal pecado descrito pela Bíblia. A prostituição, ela não está relacionada apenas ao ato sexual. A prostituição está relacionada à quebra de aliança. Amém? Vocês estão aí, né, irmão? Está todo mundo vivo, né? Vamos compartilhar. Eu quero que vocês participem da aula comigo. Então, aí, levantou a mão. Pode falar, meu irmão. Pode falar. Amém. Então, a prostituição, ela representa a quebra do princípio da aliança. Amém? Então, todas as vezes que uma pessoa quebra uma aliança, seja natural ou espiritual, é considerado como prostituição. O adultério é prostituição, a fornicação é prostituição, mas também a idolatria é prostituição. A traição é uma prostituição. Então, todas as vezes que eu traio um princípio, eu quebro um princípio, uma aliança, eu estou cometendo o pecado dentro do contexto do que é a raiz de prostituição. Então, essa grande igreja era uma igreja que cometia prostituições. Em outras palavras, era uma igreja que quebrava princípios, era uma igreja que traía os princípios, que traía aquilo que, uma aliança que ela tinha tido. E aqui no versículo 5, vai falar que essa prostituta, ela tinha um nome. Essa igreja, ela se chamava também Babilônia. Você que não trouxe caderno hoje, depois eu vou perguntar, eu quero ver se vai lembrar. Seus abençoados. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas, a mãe das quebras de aliança, a mãe das traições, a mãe das quebras de princípios e das abominações da terra. Olha aí. Então, vou dar agora a tabelinha de uma conversão profética. Escreve, tabela de conversão profética.
Essa tabela ela vai ajudar você demais no entendimento da leitura do livro de Apocalipse em especial, mas também do entendimento de muitas profecias espalhadas pela Bíblia. Tabela de conversão profética. Então nós vamos dar sentido aqui há muitos termos proféticos que talvez você lê, passou por cima e nunca teve entendimento do que era. Primeiro que nós vamos falar aqui é sobre animal. Quando a Bíblia fala sobre animal, profeticamente, o que animal representa? Profeticamente, o animal representa um rei, um reino. O animal representa pessoas. A palavra do Senhor, ele vai comparar aí, Jesus ele fala muito sobre os animais nas parábolas, nas ministrações dele. Nós comparamos Jesus profeticamente, ele é visto como vários animais, por exemplo, o boi, que mais? A águia, que mais? O leão, que mais? Cordeiro, que mais? Como o bode. Sabia que Jesus na Bíblia é traduzido como um bode? Sabia ou não? Você já viu aquele termo bode expiatório? Quem já viu o termo bode expiatório? Esse termo é um termo extraído da Bíblia. Lá no livro do Êxodo, quando o povo de Israel eles estavam no deserto e o povo ele pecava, e dependendo do pecado que era cometido, eles tinham que trazer ao sacerdote um bode. E quando ele levava ao sacerdote o bode, o pecador ele tinha o seu pecado transferido para o bode. E ele pegava o sacerdote, depois que transferiu o pecado para o bode, ele pegava aquele bode e jogava ele para o deserto. Assim aconteceu com Jesus. Jesus, quando ele deu entrada ao seu ministério, antes de ele começar o seu ministério para trazer sobre si os nossos pecados, ele primeiro foi lançado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá no deserto, o bode ele passava por privações, passava por provações. Depois estuda sobre o bode expiatório, ou bode, porque o bode da expiação. Você vai encontrar isso lá no livro de Êxodo. Jesus também é visto na Bíblia como a serpente. A serpente de ouro. Pastor, até serpente? Serpente não é algo ruim? A Bíblia fala que como a serpente de ouro ela foi levantada no deserto por Moisés, assim o Filho do Homem também seria levantado para salvar a humanidade. Então, Jesus ele vai falando também sobre outras figuras negativas, como o cavalo, falando do homem como um cavalo, como a mula, como a serpente também, como bestas, feras, como porco, cachorro. Ele vai falando sobre naturezas negativas da parte do homem. Então, um animal na Bíblia, ele representa rei ou reino, ou também pessoas. Daniel capítulo 7, versículo 1, vai falar sobre 4 animais. Quem pode abrir rapidinho, só para a gente
transliterar aqui. Daniel 7:1 e Daniel 7:17. Daniel 7:1. Pode ler. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Versículo 17. Não, 7:17, isso. Estes grandes animais, que são quatro reis, se levantarão da terra. Amém? Esses grandes animais são 4 reis que se levantarão na terra. Versículo 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Olha aí, falando que esse quarto animal seria um quarto rei, mas seria também um quarto reino, que despedaçaria os reinos da terra. Então, você quando lê em profecia, você vê profeticamente falando de um animal, você presta atenção que ele pode estar falando de uma pessoa, de um rei ou de um reino. Daniel também é um livro escatológico, mas eu não quero entrar aqui nos méritos da escatologia. Eu só quero trazer aqui algumas traduções proféticas. Besta. Besta também é um animal, não é verdade? Como eu falei, besta é um animal. E animal é rei ou homem. Então, quando a Bíblia falar sobre a besta, ela vai estar falando, não é sobre um animal naturalmente falando, um bicho naturalmente falando. Ela vai estar falando sobre o rei ou um homem. É uma pessoa. Então, essa besta que a prostituta estava sentada em cima era um rei ou um homem. Essa besta, a prostituta, ela estava sentada em cima da besta. Em outras palavras, ela governava sobre a besta. Essa prostituta era uma igreja que governava sobre a besta. Ela convencia a besta, ela guiava a besta. Porque quando um homem está sobre um animal, quando uma criatura está sobre um animal, ele está ali dominando, ele está ali governando aquele animal. Então, se a prostituta era uma igreja, e essa igreja estava sobre a besta, então significa que essa igreja estava dominando um homem. Amém? E essa besta, ela tinha aí 10 cabeças, 7 cabeças e 10 chifres. Outro termo da Bíblia, isso você vai encontrar aí a referência em Apocalipse 13. Quer ver? Vai lá, abre aí. Apocalipse 13, versículo 16 a 18. Pode ler quem achou. A não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. 17 e 18. Você leu 18? Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Amém? Então, a besta aqui fala da besta que emerge da terra. Existem 2 bestas na Bíblia, a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Essa aqui, ele vai traduzir aqui quem é essa besta, que ela está relacionada, a besta está relacionada a um homem. O número da besta também está relacionado ao número de um homem. O número 6 na Bíblia, profeticamente, representa o homem, o ser humano.
É o número do homem, porque no sexto dia Deus criou o homem. Então, 666 fala do número de um homem. O nome da besta e o número da besta está no segredo do 666. Pegou aí? Tá dando para entender? Está embolado? Vocês querem perguntar? Você pode parar a aula e perguntar. Vamos lá. Então vamos passar pelas próximas profecias aí. Aqui nesse texto vai falar também sobre cauda. O que cauda representa? Cauda vai representar falso profeta ou falsa profecia. Cauda representa falsidade, engano. Isaías 9:15 e Apocalipse 12, versículo 3 a 4. 3 e 4. Vamos lá em Apocalipse 12, que a gente está no Apocalipse aí, vamos ver as referências dos Apocalipses. Quem lê aí? Apocalipse 12, 3 e 4. Olha que interessante, irmãos. Aqui fala sobre um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos que a besta que nós estamos estudando, a besta também ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, esse dragão, que era o corpo, ele era representado ali também por 7 cabeças e 10 chifres. Nós vamos entender o que representa cabeça e chifre lá na frente. E esse dragão, ele, com a cauda dele, ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher. Mulher representa? O dragão parou em frente da mulher. Em outras palavras, representando ali que ele não iria deixar a mulher passar, que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando nascesse. Essa mulher aqui, ela tem a representação de igreja e a representação também de Maria. Esse dragão, na Bíblia, em profecia, é a representação de Satanás. Eu vou falar sobre a referência mais na frente. E a cauda representa o engano. Ele, com a cauda dele, ele tirou a terça parte das estrelas do céu. E estrela em profecia, nós vamos ver aqui também com referência mais na frente, que representam mensageiros. Estrelas representam anjos. Satanás, com o engano dele, com a cauda dele, ele arrastou a terça parte das estrelas ou dos anjos do céu. Beleza? Então, cauda representa falso profeta ou falsa profecia, engano. Estrela, acabei de falar, representa mensageiro, anjo, pregadores. Daniel capítulo 12, versículo 3 e Apocalipse 12, versículo 4. É o texto que nós acabamos de ler. Estrela representa mensageiro, entre parênteses, anjos / pregadores. Então, o pastor Bruno é uma estrela, né? Sempre quis ser uma estrela. Os pregadores, eles são estrelas do Senhor, são aqueles que brilham, são aqueles que carregam a luz. Amém? Você é uma estrela.
Estrelinha de Cristo. Mas você não tem luz própria. O seu brilho vem do Senhor. Sem Ele você não brilha nada. Cabeça representa, então, autoridade. Cabeça representa o homem. A Bíblia fala que o homem é o cabeça. Cabeça representa autoridade. Então, esse dragão com 7 cabeças representa aí o diabo, né? Porque o dragão em profecia é o capiroto. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Só para contextualizar para você saber que cabeça é Satanás. Diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, capiroto, cramunhão, chifrudo, o cara lá de baixo, aquele lá, né? O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Os seus anjos. Então, profeticamente, dragão representa o cão, o diabo. Então, todas as vezes que você comprar uma blusa de dragão, rasga ela. Bota no fogo, queima, porque o lugar do capiroto é no fogo. Então, dragão, profeticamente, é a representação do diabo. E esse dragão, ele tinha 7 cabeças, que representavam 7 homens, 7 autoridades, 7 pessoas. Amém? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre água. A Bíblia fala que essa meretriz estava sentada sobre muitas águas. O que representam águas em profecias? Águas representam povos. Águas representam povos, nações, multidão de pessoas. Apocalipse, referência a Apocalipse 17, versículo 15. Olha o que fala. Quem lê aí para nós? Amém? Povos, multidões, nações, línguas. Então essa meretriz, que representa o quê, irmãos? Uma igreja. Ela estava assentada. Assentado significa estar sobre o governo. Ela estava governando, estava ali ditando. Aquele que está sentado é aquele que dita. Então, ele estava assentado, ela estava descansada, ela estava posicionada sobre muitas nações. Era uma igreja, então, que está sobre muitos povos. Era uma igreja que está governando, está tendo autoridade sobre muitas pessoas, sobre muitas línguas, sobre muitas multidões de vidas, sobre muitos povos. Amém? Está pescando? Então não pesca não, acorda aí. Próximo termo profético. Dia. Então águas representam povos. E dia. Dia em profecia representa... Quem pode falar? Um dia em profecia representa um ano. Dia em profecia representa anos. A Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos. Então dia em profecia é anos. Ezequiel 4, versículo de 6 a 7. E Números 14, 34. Quem pode abrir Números 14, 34, rapidinho para nós? E Ezequiel 4, versículo 6 e versículo 7. Amém? Então, cada dia representa um ano.
a Bíblia fala sobre as 70 semanas de Daniel. Só para dar uma bugada na sua cabeça. 70 semanas de Daniel. Uma semana representa, então, 7 anos, porque um dia é um ano. Então, são 70 semanas. 7 anos. 70 vezes 7. 490. Enfim, não vamos entrar no mérito, não. Só queria estar traduzindo aqui para vocês a questão da semana, do dia profético. Amém? E Ezequiel, leia rapidinho. Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Ezequiel 4, versículos 6 e 7. Amém? Um dia para cada ano. Então, um dia, ele ficou 40 dias deitado. Ezequiel aí teve que ficar 40 dias deitado, de um lado só. E esses 40 dias representavam 40 anos ali, proféticos sobre a nação de Israel. Beleza, agora nós vamos falar sobre ventos. O que representam ventos na Bíblia, no termo profético? Quem chuta? Luta. Boa. O que mais? Provações. Boa. O que mais? Oi? Maldades. O que mais? Dificuldade. Ventos representam profeticamente guerras. Tudo isso que você falou. Lutas, dificuldade, provações, guerras. Traduzindo, guerras. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre ventos, eu estou falando sobre, profeticamente está falando sobre guerras. Jeremias 51, de 1 a 5. Nós não vamos ler esse daí. Chifre. A Bíblia fala, Jeremias 51, do versículo 1 até o versículo 5. Oi? Ventos representam guerra. Chifre, o que representa, irmãos? Chifre representa poder. Chifre representa poder. Também rei ou reino. Apocalipse 17, versículo 12. Vê aí comigo. Apocalipse 17, 12. Amém? Esses 10 chifres são 10 reis ou 10 reinos que ainda não tinham recebido poder. Mas a besta daria a ele a autoridade durante 1 hora. Depois nós vamos falar aqui desse 1 hora. Tempo. Tempo na Bíblia representa ano. Tempo na Bíblia representa ano, profeticamente falando, escatologicamente falando. Então, Daniel capítulo 11, versículo 13, e Daniel capítulo 7, versículo 25. Vai falar 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Está relacionado aí. Quanto que dá isso aí em profecia? 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 3 anos e meio. Cordeiro. Cordeiro na Bíblia representa? Quem? Jesus Cristo, o Salvador. João capítulo 1, versículo 29. Então, essa prostituta, essa igreja, ela é chamada também de Babilônia. A palavra Babilônia significa confusão. Vem de Babel.
ela vai trazer, ela trouxe, tem trazido aí, porque é uma igreja que ainda existe, ela tem trazido a degradação, ela tem levado muitas pessoas a se prostituírem, a quebrarem as suas alianças com Deus, a traírem a sua aliança com Deus. E existe um espírito que conduz, lá no versículo 3, vai falar aqui, ó, transportou-me o anjo em espírito e o deserto e vi uma mulher montada em uma besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, existe um espírito que transporta essa besta, e é o espírito da idolatria, o espírito chamado Rainha dos Céus. Ainda não. A besta, ela é um homem, como nós falamos, mas que o que domina sobre a besta, a função da besta é conduzir as pessoas, a conduzir, né, a prostituta aí, conduzir a igreja, que é o espírito da idolatria. Como eu disse, essa besta ela é dominada por essa igreja, ela é dominada por essa Babilônia. E ela conduz essa igreja, ela conduz essa Babilônia. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 vai falar sobre essa besta. Vai falar que essa besta ela tem um poder político. Leia, Apocalipse 13, 1. Amém? Então, essa besta que sai do mar, o mar é representação de quê? De povos. Viu uma besta que emergia do mar. Então, essa besta, ela tinha governo, ela tinha autoridade. Ela tinha autoridade sobre as nações. Essa besta é o mesmo anticristo, de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós encontramos aí a referência da besta sendo um homem. É o mesmo anticristo. De 1 Tessalonicenses capítulo 2. Essa besta aqui, de Apocalipse 13, 1. É diferente dessa besta aqui, de Apocalipse 17. Essa besta aqui, ela tem autoridade religiosa. Amém? 2 bestas. Autoridade política, outra besta, autoridade religiosa. No Apocalipse, ele vai falar sobre que um homem se levanta dentro da igreja, né, que é um cabeça dentro dessa igreja, para estar ditando alguns princípios sobre a terra. No livro de Apocalipse, nós lemos aqui falando sobre 2 mulheres em específico. A primeira mulher, no capítulo 12, fala de uma mulher pura, de uma mulher que geraria Jesus, de uma mulher que geraria o Salvador, em que o dragão ia querer parar ela. E a segunda mulher do capítulo 17, que era uma mulher prostituta. 2 mulheres, 2 igrejas, 2 caminhos. Tá bem? Tá pegando aí? Então vamos dar uma pausa aqui nesse texto e vamos lá para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 1. Nós vamos falar aqui sobre a quebra da verdade. O propósito de Satanás é quebrar as verdades de Deus. Daniel 7, 1 a 7. Tati até começou a ler o texto. Pausa aí, Tatinha. Aí ele vai falar, só para você não se perder no meio da leitura, você que está ouvindo ou lendo. Daniel, ele teve uma visão, e a visão que ele teve era sobre 4 animais. O primeiro animal que ele viu era um animal semelhante a um leão com asas. E esse animal, ele era um reino, amém?
Esse reino, esse primeiro reino aí, que é o leão, é a representação da Babilônia. A Babilônia, ela governou sobre a terra durante muitos anos. Ela foi, vamos colocar nos dias de hoje, como se fosse os Estados Unidos. Dominava sobre a terra, que tinha o maior poder bélico da terra, que tinha maior autoridade sobre a terra. Ela conquistava muitos povos da terra. Então, esse primeiro reino aí, profeticamente, é a Babilônia. Pode prosseguir. Esse segundo reino é o reino Medo-Persa. O reino da Pérsia se uniu com os medos e eles foram aí representados como um urso que devorou, mataram. Foi muita matança, foi muita gente. A costela é a representação de pessoas. Eles ali devoraram muitas pessoas da terra, eles mataram muitas vidas. Então, no tempo que eles governaram, no tempo que os medo-persas, aí foi um tempo do governo também de Alexandre o Grande, nós vemos aí esse governo sendo estabelecido sobre a terra e eles dominando aí, um tempo também de muitas guerras, de muitas destruições, eles geraram aí sobre a terra na figura de um urso, de um grande urso. Vamos lá. Esse terceiro animal representa a Grécia. Foi o terceiro reino mais poderoso na terra. A Grécia, ela foi um dos reinos, assim, quando ela dominou, ela estabeleceu a cultura, ela estabeleceu a política. Até hoje, os princípios gregos, eles são influenciados pelo mundo todo. A Grécia, ela estabeleceu muita cultura, muita intelectualidade, história, veio muita coisa da Grécia. Até hoje nós somos afetados aí pela mitologia grega, pelas culturas da Grécia, enfim, por muitos princípios que a Grécia deixou sobre a terra. Vai lá. Pode ler só até aí. Esse aí vai falar sobre o último reino, que esse animal ele não teve nem como Daniel descrever, porque era um animal bem diferente, ele não é nomeado como os outros, então era um animal muito feio, era como se fosse uma besta, era como se fosse um monstro, e esse monstro era a representação do último reino, que foi o reino de Roma. Roma foi esse último reino que foi estabelecido sobre a terra com dentes de ferro, e ele devorava as pessoas, ele matou muitas pessoas, e principalmente cristãos. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Isso aí está falando sobre o diabo, e está falando sobre Satanás, e a missão de Satanás era deitar por terra a verdade. Enfim, ele quer quebrar a verdade, ele quer trazer o engano. E o que é o engano? O Paulo fala sobre o engano, ele chama o engano de sofisma. E é muito importante nós entendermos aí sobre o sofisma. O engano, ele é uma meia-verdade com uma meia-mentira. Muitas vezes Satanás ele não vai lançar mentira de cara, ele vai trazer um engano. Ele vai trazer uma meia-verdade, uma mentira que parece ser verdade. É como ele chegou para Jesus no deserto, ele falou o seguinte, tu és filho de Deus, você tem capacidade, transforma essas pedras em pães. Assim está escrito, se você pular daqui abaixo, vai dar ordem aos anjos e eles não vão deixar que você tropece nem numa pedra. Os reinos da terra me foram entregues. Satanás ele sempre vai vir com uma meia-verdade, com um engano, para destruir o princípio da verdade absoluta de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 25, ele vai falar sobre a idolatria da terra, sobre a devassidão dos homens, a perdição dos homens. Ele vai falar que eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando a criatura em vez do Criador. Então o diabo ele engana a mente das pessoas, ele engana o coração das pessoas para que elas venham quebrar os princípios da verdade. E em Apocalipse aqui 17, o texto que nós estamos lendo, o versículo 3 fala que o anjo ele transportou João
em espírito ao deserto, e ele viu que essa mulher estava sentada sobre uma besta escarlate, uma besta que chamava a atenção, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O versículo 8 que a Tati leu ali vai começar falando sobre esses chifres. Satanás ele tem usado a igreja, pois ela é a figura de Deus na terra. Ela é a figura daqueles que vão se aproximar a Deus para estabelecer os seus enganos. E então cumprir esse texto aí que a Elane leu aí, que era de pisar na verdade, de jogar a verdade por terra. Muitas pessoas dizem, não, onde está falando de Deus, para mim, tá bom. Onde fala de Deus é o importante, mas nem sempre onde fala de Deus é o lugar onde a verdade está sendo declarada em íntegra e em sincera declaração, assim como o Senhor nos ensinou para fazê-la. Então, versículo 3 e 4 aqui vai falar que essa igreja, essa meretriz, era uma igreja rica. A púrpura, que é o roxo na Bíblia, ele representa a realeza, representa a grandeza. O roxo, na antiguidade, antigamente não existiam roupas coloridas igual nos dias de hoje. Antigamente, para eles terem roupas coloridas, era só quem tinha muita grana. E o roxo era uma cor muito rara. A púrpura era uma cor muito rara nos tempos antigos. E ela só era usada para reis e rainhas. Então, essa igreja, ela se vestia de púrpura. Ela era uma igreja muito nobre, era uma igreja de realeza, era uma igreja rica. E ela também se vestia de escarlata. Escarlata também é a cor vermelha, é a cor do sangue, que representa ali também o poderio, a nobreza. E ouro, que representa a glória. Essa igreja ela recebeu também muita glória, ela recebeu muitas riquezas. Aqui no versículo 4, a parte B, fala que ela pegou de um cálice, e esse cálice era um cálice de ouro, e ele estava cheio, transbordando de abominações, de imundícias, de prostituição. O que representa esse cálice? Esse cálice representa, então, as doutrinas. Essas abominações, essa imundícia, essa prostituição, representa as doutrinas que essa igreja, essa mulher, estava transmitindo aí para vários povos e várias nações. E lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, vai falar que uma pessoa que pratica abominação, ela não será salva. Que pratica idolatria, que pratica imundícias, ela não alcançará a salvação. Provérbios capítulo 28, versículo 9, fala que nós devemos fugir da lei e da lei das abominações. Então essa igreja, essa meretriz, ela vai ter princípios que levarão as pessoas a se desviar da verdade. E essa é a estratégia do inimigo sobre essa igreja. É levar as pessoas a pensarem, não, é uma igreja. E essa igreja vai me levar a Deus. Mas quando eles chegarem lá, eles serão embebedecidos. Será que existe essa palavra? Pelo engano e pela idolatria, pela mentira que essa igreja ela carrega. E elas se desviarão da verdade pura, da verdade sã. João capítulo 8, versículo 32, ele fala um texto muito tremendo e conhecido por vocês. Quem sabe? Conhecereis a verdade. Vinícius, seu cara. Conhecereis a verdade ela liberta. E se a pessoa ela não conhece a verdade plena, ela não se liberta. E se ela não é liberta, automaticamente ela também não será salva. Ezequiel capítulo 36, do versículo 25 ao 27, vai falar sobre que a imundícia,
ela é representação da idolatria e da dureza de coração. Aleluia. Então, a imundícia aí representada, falada aí através de Ezequiel, representa então a idolatria e a dureza de coração. Essa mulher, essa igreja, ela leva as pessoas a endurecerem o seu coração e leva as pessoas à idolatria. A Bíblia fala que nós temos lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 9, e Apocalipse capítulo 3, versículo 9, Jesus ele fala para a gente tomar cuidado com a sinagoga de Satanás, ou seja, a igreja de Satanás. Existe uma igreja que é do cão. Existe uma igreja que Satanás ele impera, ele trabalha, ele ministra sobre ela. E nós precisamos vigiar e procurar tirar as pessoas desse contexto de igreja e dessa realidade de igreja. Essa igreja aqui é uma igreja global, é uma igreja que atinge pessoas, mas também nós podemos minimizar aí essa visão e encontramos pessoas que estão dentro da igreja cristã e que têm essa natureza. Uma natureza que vive uma vida de engano, uma natureza que vive uma vida de mentira, que vive uma vida de prostituição, não consegue caminhar em fidelidade, não consegue caminhar na verdade. Ela está caminhando, andando sobre os princípios, dominada sobre a meretriz, dominada pela meretriz, caminhando em caminhos que o Senhor não se agrada. Então nós precisamos tomar cuidado com os ensinos de Satanás. Nós precisamos tomar cuidado com as doutrinas do inimigo, para que nós não possamos ser também contaminados por essa igreja, contaminados pela essência, pela natureza dessa meretriz. Essa igreja começou a perseguir, lá no capítulo 17, versículo 6, fala o seguinte: então viu a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Essa é uma igreja que assassinou muitos cristãos. Essa é uma igreja que matou muitos crentes. Essa igreja ela começou a perseguir os santos em Jesus, junto dos fariseus que não acreditavam que ele era o Cristo de verdade. E por causa da palavra, da verdade que ele pregava, eles o mataram. E futuramente também mataram todos aqueles que decidiram entregar a vida ou seguir os princípios de Cristo. E essa igreja foi a igreja que mais matou e perseguiu cristãos. Foi a igreja que mudou a verdade. E aqueles que pregavam a verdade para elas eram inimigos. Essa igreja é a igreja da esquerda. Essa igreja é a igreja daqueles que estão querendo calar a boca dos que profetizam a verdade. Essa igreja é a igreja que quer matar os santos. Essa igreja ela se casou com o Estado. Ela se alinhou com a política. Ela se aliançou com a nação política, tornando ainda mais forte o seu poder. Uma igreja casada com a política, casada com os governos mundiais, casados com os governos, com os líderes, com os chifres, com as cabeças das nações. Hoje essa igreja ainda está montada, porém não fisicamente, mas sim no espírito das pessoas. Ela não está montada sobre uma besta apenas, ela está montada sobre o espírito das pessoas, levando as pessoas, através do seu engano, à condenação e à morte eterna. Quem é essa igreja? Onde essa igreja está? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Mesmo horário, no mesmo canal. Domingo que vem, não deixe de trazer papel e caneta, que nós vamos falar sobre quem é essa igreja, onde ela está, como ela atua, quem é essa besta,
como enxergar as doutrinas e os enganos dessa besta, dessa mulher, dessa igreja, que tem seduzido muitas pessoas. Amém? Que você seja usado por Deus para não apenas se proteger contra os enganos do inimigo para esse tempo. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja tem se alinhado. Eu estive lá em Brasília, e depois que o Bolsonaro deu o discurso dele lá na esplanada, o dono do palanque lá, do carro alegórico, do carro de som, ele chamou um pastor para estar fazendo uma oração. Irmão, o pastor começou a falar de nada com nada, querendo se amostrar, elogiando o presidente e puxando sardinha para o lado do cara do carro alegórico, porque ele era amigo do cara do carro alegórico, e foi falando coisa com coisa, simbolava, não falava, não edificou a vida de ninguém no que ele estava falando. De repente, o cara do carro alegórico estava quase tomando o microfone dele, porque ele não estava falando nada. O cara estava mais preocupado em se amostrar, em vender o peixe dele, do que cumprir a missão que Deus o levou para lá, que era para fazer uma oração pela nação brasileira. Existe uma igreja que tem se contaminado com essa meretriz. Lá na frente você vai ver que essa é uma igreja denominacional, mas isso também é um espírito de uma igreja que tem contaminado a igreja verdadeira. Quantos pastores não estão vendendo seus altares para a política? Quantos cristãos não estão militando por causa de política? Eu fui lá para Brasília, eu fui para a marcha de 7 de setembro lá. Marcha não, que não teve marcha, foi uma manifestação. Eu fui para lá com um objetivo: manifestar o reino de Deus naquela terra. Profetizar o reino de Deus sobre a nossa nação. Mas o diabo, por causa das suas seduções e das suas propostas, ele tem enganado muita igreja, dizendo pessoas, muitos pastores, líderes, muitas pessoas que conhecem a verdade, mas por causa dos enganos, por causa das seduções, por causa do vinho das suas abominações, eles têm tomado desses cálices, têm se embebedado e perdido a consciência, perdido a sanidade, e vivendo uma vida de engano, sendo conduzidos pela meretriz, pelo espírito dessa meretriz, pelo espírito de rainha dos céus. Porque rainha dos céus, ela não atua apenas na idolatria dos santos, de imagens. Rainha dos céus atua em todo tipo de idolatria. A rainha dos céus, ela atua em todo tipo de quebra de aliança, todo tipo de prostituição. E muitas pessoas, muitos crentes têm se prostituídos, sendo enganados, indo às vezes à igreja, semana após semana, mas vivendo uma vida de engano, às vezes enganando a si mesmos e tentando enganar os outros. E aí, quando esse pastor estava enchendo linguiça demais, já estava 20 minutos ele falando lá, e o cara do carro alegórico abraçando ele, tentando pegar o microfone, e ele, meu amigo, e afastando do cara. O microfone na mão, as pessoas começaram a se dispersar e a sair do ambiente. E aí eu junto com os pastores que estavam lá comigo, pastora Marlene, pastor Laís, pastora Sara, a gente falou o seguinte: cara, já chega, vamos cumprir a missão que nós viemos fazer aqui. A gente não veio ver Bolsonaro, a gente não veio ouvir palestra, a gente veio aqui profetizar. Eu saí de lá do Rio de Janeiro para aqui, para declarar profeticamente que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o Brasil é do Senhor. E nós começamos a nos reunir, tem até um videozinho lá no meu Instagram, um trechinho, nós oramos mais ou menos 25 minutos lá. O pastor orou, irmão, falou 20 minutos para orar 2 minutos. E a oração dele foi tão, assim, irrelevante, Deus me perdoa falar, que ninguém orou com ele. Porque ele estava mais preocupado com a política, em se promover.
E nós começamos a orar ali, independente de quem estava vendo, falando, orando. E nós começamos a orar, orando. Aí, de repente, as pessoas passavam próximo, filmavam, profetizavam, estendiam as mãos, diziam amém, diziam glória a Deus, diziam aleluia. Aí, de repente, a oração começou a crescer, as pessoas começaram a entrar na roda, e a roda foi aumentando, e a gente profetizando e liberando palavras sobre a nossa nação. Deus me deu uma visão de que anjos, naquele dia, especificamente, que os céus estavam abrindo e que Deus estava enviando anjos sobre todas as casas das famílias brasileiras e que o reino dos céus estava entrando nas famílias, que o Espírito Santo estava levando uma mensagem aos corações dos brasileiros. E aí, depois que eu falei essa visão, uma irmã que estava do meu lado falou: pastor, antes de vir para cá, não sabia que era pastor, chama de irmão, antes de eu vir para cá, Deus, eu fiz essa oração a Deus, que os céus se abrissem e que Ele enviasse anjos sobre todas as casas do Brasil. E eu creio que Deus ele fez isso no dia 7 de setembro. E Ele está estabelecendo um novo ciclo espiritual. O ano profético no mundo espiritual em Israel, ele começou agora, dia 7 de setembro. E nós estamos entrando em um novo tempo. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje? Porque nós precisamos estar atentos ao tempo profético que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo de engano, então nós não podemos aceitar a mentira, a prostituição no nosso meio. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, muita igreja, ela tem se prostrado diante do domínio político, diante do governo, do engano do mundo, do engano da terra. Irmãos, eu conheço crente que é petista. Eu conheço crente que é de esquerda. Eu conheço crente que é um prostituto. Porque para ser de esquerda e petista, para votar em Lula, só se tiver enganado pela Rainha dos Céus. E nós precisamos nos posicionar nesse tempo, não defendendo Bolsonaro, que eu não sou bolsonarista. Eu sou a favor do reino de Deus. Eu creio que foi Deus que colocou o Bolsonaro lá para tirar o espírito da esquerda da nossa nação. Ele ainda não é crente. Estou orando pela conversão dele. E você também deveria orar, porque a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Então é muito importante nós orarmos pelo presidente. Mas ele fala palavrão, ele é desbocado. Ele cometeu muitos erros. Meu irmão, você também não comete erro, não? Mas nós precisamos nos posicionar nesse tempo a favor do nosso povo, a favor da nossa família, a favor da nossa nação. Pregue a verdade, profetize a verdade, viva a verdade. Amém?